Olá, queridos irmãos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu vim trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para nós entendermos que o discernimento de Deus é importante sobre a nossa vida, para nós não ser enganados pelo diabo. Aqui no livro de Atos, do capítulo 16 e o versículo 16 em diante, nós vamos ver uma experiência que Paulo passou durante estar fazendo a missão de Deus nessa terra. Paulo e Silas ali levando o evangelho, ganhando almas para Jesus. E passaram por essa experiência e hoje continua no meio do povo de Deus. E por isso hoje vamos falar sobre o discernimento do Espírito Santo. Nós precisamos ter o discernimento para não ser enganado pelo diabo até mesmo dentro da casa de Deus. Presta atenção. Atos 16:16 diz assim: aconteceu que, indo-nos para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Segundo Paulo, a nós clamava, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes são homens, são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncio o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela, na mesma hora, saiu. Ou seja, na mesma hora o Espírito deixou ela. O que essa palavra vem nos chamar a atenção? Que o Senhor ele vem nos alertar através dessa palavra. Que presta atenção, que você tem que vigiar, o que nós temos que vigiar com certos elogios, que muitas das vezes vêm para ferir o teu ego. Tem muitos pregadores que gostam de receber elogios, e através dos elogios que eles recebem, o ego dele vai para cima, crescem, né? Há o ego que não vem de Deus, né? É uma parte que o inimigo ele tem tentado agir na vida de nós, pregadores da palavra de Deus. E por isso nós temos que pedir discernimento para Deus. Porque primeiramente que toda honra e toda glória é para o Senhor e não para os homens. Nós somos apenas servos levando a palavra de Deus. Você é apenas servo levando a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui no livro de Atos que quando Paulo estava ali levando a palavra de Deus, ganhou alma para Jesus, naquela cidade de Filipos. A Bíblia vem dizer que quando ele ganhou essa família, louvado seja Deus, ele foi continuar sua missão ali, levar um evangelho. E o inimigo nunca vai ficar satisfeito quando você tem algo que você tem feito para Deus e agradou ao Senhor. Ele vai se levantar para te ferir de um jeito ou de outro, para te derrubar. E a Bíblia vem dizer que quando ele saiu ali daquela família, daquela casa, glorificou o nome do Senhor para continuar a missão, apareceu esta jovem, E a Bíblia vem dizer que esta jovem tinha um espírito de adivinhação, Ou seja, um espírito que não era de Deus. E a Bíblia vem dizer que ela era usada pelos mercadores ali, Pelos comerciantes, que dava lucro para eles através do espírito de adivinhação que ela usava. E a Bíblia vem dizer que ela começou a seguir eles. E vinha gritando: olha, são homens de Deus, são homens santos, e anunciam o caminho da salvação. Vinha gritando, vinha exaltando eles ali. Mas chegou uma hora que Paulo, vendo aquela situação, indignado, virou-se para ela através do Espírito Santo, o discernimento que deu para ele, que não era de Deus. Disse: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai dela agora. E naquele momento o espírito de adivinhação saiu daquela jovem e ela ficou curada. Ou seja, o diabo ele achou uma maneira de ferir Paulo, através do ego. Ele queria atingir o ego de Paulo, para que Paulo ficasse ali, quem sabe, se achando, que o ego subisse a seu coração, que ele se fosse alguma coisa. Não, mas Paulo tinha algo dentro dele que dizia: eu não sou nada, sou apenas servo de Deus, levando a palavra. E não passo de toda a honra e toda a glória para Deus. Paulo tinha isso. Mas o diabo entrou a maneira de tentar ferir Paulo naquele momento para derrubar aquele homem de Deus.
O que nós aprendemos, irmão? Cuidado com certos elogios. Cuidado com certos aplausos. Muitas das vezes vem para tocar o teu ego, para ferir e te derrubar através do ego, né? Porque é um perigo quando o ego deixa entrar o seu coração. Muitos pregadores eu já vi, muitas pessoas levantadas por Deus e deixou o ego entrar no seu coração e muitas das vezes passaram do limite e pagaram um preço, né? Muitas das vezes caíram. E nós temos que pedir isso para Deus, discernimento. Através dessa palavra, Deus ele chama eu e você. Peça discernimento do Espírito Santo para que você não seja enganado, porque nem todo que fala de Deus é de Deus. Nem todos elogios que você recebe vêm de Deus, né? Porque muitos elogios, aqueles elogios que Paulo estava recebendo ali, era uma maneira de que o diabo enganasse eles, para que o diabo continuasse agindo naquela cidade, para que eles fossem embora, entendeu? E Paulo não soubesse que era o inimigo e estava agindo ali ainda. Mas o Espírito Santo mostrou para ele, olha, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é de mim, expulsa. E naquele momento, aquele inimigo, né, aquele espírito que agia naquela cidade, enganando as pessoas, e queria enganar Paulo, também foi expulso e aquela jovem ficou curada, né? Louvado seja Deus. Então, o discernimento de Deus é uma peça importante na vida de um servo do Senhor. Peça discernimento para que Deus ele não deixe você ser enganado, nem dentro da igreja, nem fora da igreja. Porque tem certas coisas que não vêm de Deus, irmão. Nós precisamos vigiar todo o tempo. Porque o inimigo, diz a palavra do Senhor, que nos últimos dias, né? Ele ia ser tão astuto que ele ia enganar até os escolhidos de Deus. Então vamos pedir discernimento, irmão. Tem muita gente que só pede carro, tem gente só pedindo moto, tem gente pedindo coisas materiais. E muitas das vezes você é enganado facilmente pelo diabo. E não sabe por que a tua vida não tem andado para frente. Então a partir de hoje, peça discernimento. Deixa Deus trabalhar na tua vida. E o nome dele tem que ser glorificado. Para a glória e a honra de Deus. Amém? Essa foi a palavra, que Deus te abençoe. Toma posse no nome de Jesus de Nazaré.